Muito boa noite, você que nos acompanha nesse culto especial aqui da comunidade do Riacho Grande, você que faz parte dessa igreja, ou você que se sente parte dessa família, mesmo vivendo em outros lugares de São Paulo, do Brasil e até de outros lugares do mundo. Que bom que você está conectado com a gente. Nós começamos agora a nova série aqui do Riacho, a série Essencial. Esse é o título da nossa série. Hoje, e depois mais 3 episódios, a gente vai conversar sobre o que você não pode deixar para trás, o que você não pode abandonar, esquecer na sua caminhada ao lado de Jesus. Eu sei que você já sabe, mas é bom lembrar, não deixe de compartilhar essa experiência de adoração online com outras pessoas. Pode enviar o link aqui da transmissão para as pessoas da sua família, seus amigos, aquelas pessoas com quem você tem partilhado a fé, com quem você tem estudado a palavra de Deus. Convide-as também a participarem com a gente deste episódio, tá bom? O nosso ponto de partida hoje é no livro de Josué, capítulo 24, verso 15. Abre aí na sua Bíblia ou no seu smartphone, Josué, capítulo 24, verso 15. Já achou? Antes de lermos o texto da Bíblia, eu quero convidá-lo para fazermos mais uma oração. Querido Pai, obrigado por estarmos conectados nesta hora. Obrigado pelo privilégio que nós temos de, em liberdade, abrir a Tua palavra e, diante dela, abrir também o nosso coração. Senhor, com Teu poder, traduza a mensagem do livro inspirado para as necessidades, para as urgências, para o que a gente precisa hoje na nossa vida. Permanece conosco, visita cada lar que está conectado nesta hora com a gente, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler o texto? Josué, capítulo 24, verso 15, a Bíblia diz assim: Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você já deve ter lido algumas vezes, ouvido esse texto algumas vezes. O primeiro episódio da nossa série tem uma palavrinha como título. A palavra é compromisso. O que é essencial na sua caminhada de vida, na sua caminhada ao lado de Jesus? A primeira palavra é compromisso. Compromisso é uma coisa sobre a qual a gente não gosta muito de falar. Parece que compromisso passou a significar uma coisa que não é positiva, que é aprisionadora ou que me limita, que me rouba a liberdade. Você deve saber que muitos casamentos são adiados, porque tem gente que acha que se um compromisso acontece, a felicidade não acontece. Se o compromisso entra por uma porta, a felicidade e a liberdade sai pela outra. Mas não é assim não. A verdade é que nessa vida, se você não assume um compromisso, nada acontece. Pessoas que não se comprometem com uma causa, que não se comprometem com a sua carreira, que não se comprometem em seus relacionamentos, elas não veem o que precisa acontecer acontecendo diante dos seus olhos. Compromisso é uma das marcas encontradas na vida das pessoas que andam ao lado de Jesus. A gente não tem a vida cristã como uma experiência aleatória, uma experiência descomprometida. A gente tem a nossa caminhada ao lado de Jesus como uma experiência de compromisso. Eu quero convidar você a ilustrarmos esta realidade do compromisso a partir de uma história que está no Antigo Testamento também. A história está registrada no livro do profeta Daniel. Eu sei que a gente leu aqui as palavras célebres de Josué diante do povo, conclamando o povo a um compromisso ao lado de Deus. Mas eu quero ampliar a sua visão sobre esta palavra, sobre este tema, tendo como ponto de partida uma outra história. Se você puder, abra a sua Bíblia junto comigo no que está escrito no livro do profeta Daniel, no capítulo 3. É uma história bem conhecida também, e você vai lembrar a importância do compromisso ilustrada aqui nesta cena. O texto de Daniel, capítulo 3, começa assim: O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha, perceba, 60 côvados de altura, 6 de largura, e levantou-a no campo de Dura,
na província da Babilônia. Então, o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. A história é conhecida. Nabucodonosor, depois de ter tido aquele sonho, aquela estátua que lhe aparece em visão, cada parte do corpo daquela estátua em forma de homem composta de um metal diferente, de um material diferente. A cabeça compreende ao seu período de reinado, a Babilônia, a cabeça dourada. Mas depois de refletir sobre o que lhe foi mostrado por Deus, Nabucodonosor tem a decisão de construir uma estátua não de acordo com o que havia visto em visão ou no seu sonho, mas uma estátua agora de acordo com a sua perspectiva, com o seu plano, o seu projeto de futuro. A estátua é toda de ouro. Eu queria chamar a sua atenção para um detalhe aqui nessa estátua. Você já parou para observar as medidas que ela tem? A Bíblia diz que ela tem 60 côvados de altura. De largura, você leu comigo, ela tem 6 côvados. Não é preciso você ser um especialista na anatomia humana, não é preciso você ser um desenhista para você perceber que essas medidas não favorecem que esta estátua tenha a forma de um corpo humano. A proporcionalidade não está aí, né? Se a gente for traduzir para uma medida que a gente tem mais familiaridade, a estátua tinha 30 metros de altura e apenas 3 de largura. Não dá para desenhar um homem com essas medidas. Provavelmente, essa estátua, este monumento, fosse algo semelhante a um poste, um obelisco, algo muito comum para sinalizar lugares históricos, para fazer referências a momentos históricos. Então, provavelmente a gente tem aqui na planície de Dura um obelisco, uma espécie de poste, e talvez em cima, na parte superior desse obelisco, aí sim, talvez uma figura humana. O ponto é, 60 côvados de altura, 6 côvados de largura. Alguns estudiosos dizem que essa estátua ou este monumento poderia ter um peso muito específico também. 600 ciclos ou 600 alguma coisa. Isso formaria um número que você já deve ter ouvido falar. Imagina se essa estátua pesar 600, ela tiver de altura 60 e ela tiver de largura 6. Você entendeu o número que está formado aí? 666. Este é um número muito importante no contexto bíblico. Isso é um número extraído de um sistema de contagem, um sistema de medir que havia na Babilônia e influencia até o sistema que nós usamos hoje em dia. O sistema sexagesimal é um sistema que tudo gira em torno do número 60. Hoje nós temos 60 segundos, 60 minutos, nós temos 360 graus. Essas medidas nos alcançaram também, mas o sistema que nós usamos aqui no Brasil vem dos egípcios, não dos babilônicos. O ponto é, na planície de Dura, todos ali estavam diante de um sistema de adoração, um sistema político e também um sistema religioso. Aquela era uma proposta de substituir o reino de Deus pelo reino de um homem. A adoração a um Deus do céu pela adoração a um rei desta terra. Quando Nabucodonosor convidou todo mundo para aquele lugar, ele estava apontando para o futuro, estava dizendo que ele estaria lá. Ele estava tentando reunificar o seu território, ou o povo que habitava as províncias do seu território, diante desta mesma ideia. Mas nem todos se curvaram quando a trombeta foi tocada, quando a gaita de foles foi tocada, nem todos se submeteram àquele decreto seguido de ameaça que Nabucodonosor havia feito. Você sabe a história, né? Os 3 amigos de Daniel estavam lá. Eles não se curvaram diante da estátua e nem mesmo sob a ameaça de Nabucodonosor.
Eles assumiram um compromisso. O compromisso foi expresso nesta atitude, mas eles tinham um compromisso com Deus. Eu quero mostrar para você hoje, a partir dessa história, algumas coisas que acontecem quando você se compromete. Pelo menos 3 coisas que acontecem quando alguém se compromete com Deus. Vamos lá? A primeira está escrita aqui no verso 12 do capítulo 3. No verso 12 nós encontramos assim está escrito: há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, aos teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Há uns homens judeus. Sabe qual é a primeira coisa que acontece quando você se compromete, quando você assume um compromisso com Deus? Você é notado. Entendeu? Se você estiver anotando aí, já escreve essa palavra. Quando você se compromete, você é notado. Se você não se compromete, você é mais um na multidão. Você acha que naquele dia, na planície de Dura, só havia 3 judeus? Asseguro a você que não. Havia vários outros. Mas apenas 3 judeus foram notados quando os instrumentos musicais foram tocados, porque quando você se compromete, as pessoas percebem isso. As pessoas enxergam isso. Eu tenho ouvido falar de alguns cristãos que têm assim uma espécie de identidade secreta. Ninguém na rua sabe que ele é cristão. Ninguém no prédio sabe que ele é cristão. Ninguém na sala de aula sabe que ele é cristão. Ninguém no departamento, lá no escritório, sabe que ele é cristão. Eu acho que quando a sua identidade cristã ela é meio velada, é meio secreta, talvez alguma coisa deve ser analisada no nível de compromisso que você tem com Deus. Porque a primeira coisa que acontece quando alguém se compromete é que essa pessoa é notada. É isso mesmo. Agora, uma segunda coisa acontece também quando alguém se compromete. A Bíblia diz no verso 14 desse mesmo capítulo 3, diz assim: falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis aos meus deuses? É verdade? Além de ser notado, quando você se compromete com Deus, você é testado. Se ficasse só na parte de ser notado, seria uma coisa até legal, não é? Aliás, está na moda ser cristão. Está na moda postar uma foto com a Bíblia, postar um texto bíblico, postar da sua crença. Agora, a segunda coisa que acontece quando você assume um compromisso é que esse compromisso, ou você, é testado. Nabucodonosor chama aqueles 3 jovens à sua presença e faz uma pergunta: é verdade? É verdade mesmo que vocês não se curvaram? É verdade que você não bebe mais? É verdade que você agora decidiu guardar os mandamentos? É verdade que você não trai mais a sua esposa? É verdade que você não assiste aulas naquelas noites e naqueles dias? É verdade que você agora assumiu um compromisso de pureza sexual? É verdade? Essa pergunta, mais do que buscar uma informação, ela questiona a solidez do seu compromisso. É um teste. É verdade? Eu lembro de uma moça que eu tive o prazer de batizar quando pastoreava em Brasília, alguns anos atrás. O nome dela é Diana. Ela foi batizada depois de estudar a Bíblia, depois de conhecer a igreja. Mas depois que ela foi batizada, ela sofreu um grande teste. Eu a visitei uma semana depois do seu batismo. E eu perguntei: como é que estão as coisas, Diana? Como é que está a família? E ela disse: pastor, desde que eu fui batizada, eu tenho sido testada duramente. E eu disse: conte-me mais. Ela me disse assim: num dia depois do meu batismo, meu irmão mais velho me ligou. Ele disse: Diana, é verdade que você está fazendo parte daquela igreja agora? E eu disse: é verdade. E ele continuou dizendo: então, a partir da próxima semana, você não precisa mais vir nos almoços aqui da nossa família. Você acabou de desonrar a tradição da nossa casa. Você acabou de virar as costas
para tudo que a sua família acredita. Então, você não é mais da família, você não precisa mais vir. Se é verdade esse seu batismo aí, você não precisa mais vir. Ela olhou para mim e falou: pastor, por que isso acontece? E eu disse para ela o que eu estou dizendo para você hoje aqui. Quando você se compromete, primeiro, você é anotado. Mas quando você se compromete, você também é testado. Eu lembro que eu contei para Diana uma outra história que eu havia ouvido poucos dias antes. Eu estava numa série de evangelismos, ainda lá em Brasília também, e o orador daquela caravana de evangelismo era um pastor chamado Raimundo Gonçalves. Ele é irmão de um outro pastor chamado Luiz Gonçalves. Talvez você já tenha ouvido esse nome por aí. E no momento dos batismos, um garoto de uns 13, 14 anos entrou e ele entrou num dos tanques para ser batizado. Várias pessoas estavam sendo batizadas naquela noite, mas quando aquele menino entrou no tanque, o pastor Raimundo ele disse: espera aí um pouquinho. Ele se aproximou daquele tanque em específico e ele começou a fazer algumas perguntas para aquele garoto. Ele perguntou o nome, ele perguntou a idade e ele perguntou assim: tem alguém da sua família aqui? O menino baixou um pouquinho os olhos e disse: não tem. Naquela hora ele contou rapidamente para aquele garoto uma história de um outro garoto que, mais ou menos com a mesma idade, também decidiu assumir um compromisso ao lado de Jesus através do batismo. O garoto era o Luiz Gonçalves. E o pastor Raimundo dizia: quando meu irmão foi batizado, eu fui um dos primeiros a questionar a atitude dele, a testar o compromisso que ele estava assumindo com Jesus. Mas ele disse: graças a Deus, meu irmão permaneceu firme naquele compromisso. Graças a Deus, ele não abandonou a fé. Graças a Deus, ele se manteve em pé diante dos testes que a vida e inclusive nós, a família, impusemos sobre ele. E graças ao compromisso daquele menino de 13 anos, toda a família foi batizada depois. Amém? Quando você se compromete, as pessoas notam você, mas quando você se compromete, as pessoas também podem testar o valor do seu compromisso. Uma terceira coisa acontece também quando você se compromete ou assume um compromisso com Jesus. Mas isso está um pouquinho mais adiante aqui no capítulo 3. No verso 25, está escrito assim, ó: tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Os 3 garotos judeus na Babilônia foram notados. Quando uma multidão se curvou, eles permaneceram em pé. Você sabe que alguns estudiosos dizem que esse não ter se curvado diante da estátua pode ter sido eles nem terem saído de casa. Podem ter sido eles não estarem lá na planície de Dura, mas vamos ficar com a imagem de eles terem estado ali. E enquanto todos se curvavam, eles permaneceram em pé, foram notados. Depois, chamados à presença de Nabucodonosor, foram testados. É verdade? Mas uma terceira coisa acontece quando você se compromete. Quando você se compromete, milagres acontecem. Você tem que assumir um compromisso com Jesus. Porque na vida de quem não tem um compromisso firme com Jesus, poucas coisas acontecem. Na vida de quem assume um compromisso firme com Jesus, milagres acontecem. Veja, na presença do rei, eles disseram assim, ó: rei, não precisa nem tocar os instrumentos de novo. Não precisa dar uma segunda chance para a gente, porque era isso que Nabucodonosor tentava fazer. Não precisa dar uma segunda chance. Nossa decisão, o nosso compromisso já está feito, nossa decisão já está tomada. Se Deus quiser nos livrar, Ele tem poder para isso. Mas se Ele não quiser, o nosso compromisso está mantido. Você sabe que fé é acreditar que Deus pode fazer qualquer coisa. Mas compromisso é continuar ao lado dele, ainda que ele não faça nada.
Tem gente que acha que quando um compromisso é assumido com Deus, as fornalhas se apagam, os mares se abrem, as tempestades se acalmam, os relacionamentos se consertam, a conta bancária começa a crescer, no emprego você é promovido. Tem gente que associa um compromisso com Deus à prosperidade financeira, um compromisso com Deus à estabilidade relacional ou emocional. Mas a Bíblia não me diz isso. Aqueles garotos assumiram um compromisso com Deus, mas o teste foi tão grande que a fornalha permaneceu acesa. Mais do que acesa, a fornalha o calor foi aumentado em 7 vezes. A fornalha continua lá, porque se Deus quiser apagar o fogo da fornalha, Ele apaga, mas se Ele não apagar, pode ter certeza, quando alguém se compromete, além de notado, testado, essa pessoa tem o privilégio de ver milagres acontecendo. Foi isso que nós acabamos de ler aqui. O rei olha para dentro do fogo e ele começa a contar as cabeças. Ele vê 1, ele vê 2, ele vê o terceiro, mas espera aí, tem um 4º homem na fornalha. E o rei, ele consegue identificar alguma coisa especial neste quarto. Ele diz, este é semelhante ao Filho dos Deuses. A escritora Ellen White, comentando um pouco sobre esta cena, ela diz que o rei Nabucodonosor reconheceu aquele 4º homem, porque dele ele já tinha ouvido falar através dos hebreus na Babilônia. Aqueles 3 garotos já haviam testemunhado sobre o Filho de Deus. O Filho de Deus estava com eles na fornalha. Quando você se compromete, você é anotado. Quando você se compromete, você pode ser duramente testado. Mas quando você se compromete, você tem o privilégio de ver milagres acontecendo. Eu repito, o milagre não necessariamente é que a fornalha suma do seu caminho. O milagre é que você tem uma experiência única, genuína, milagrosa com o Filho de Deus. Eu lembro de um grande amigo que eu fiz nas minhas andanças pastorais. Ele era um líder da igreja, um homem muito comprometido com o reino de Deus. Ele, antes de chegar naquele distrito, ele já havia tido uma grande experiência com Deus. Havia conhecido o Evangelho, estudado a Bíblia, aceito a palavra de Deus na sua vida, e por aceitar toda a palavra de Deus, ele assumiu o prejuízo de perder o seu emprego. Trabalhava numa grande concessionária da cidade, e diante do seu chefe, demonstrando o seu desejo de não trabalhar no dia de sábado, ele perdeu o seu emprego. Aquela conversa de sempre, né? Mas o sábado é o dia que a gente mais faz negócios aqui na nossa empresa, o sábado é o dia que a gente mais vende carros. Como que você não vai trabalhar? Conversa com o pastor e aquela história toda, né? Mas o Washington, ele tinha um compromisso com Jesus. Ele disse, não, meu compromisso não é com uma igreja. Meu compromisso não é com um líder religioso, não é com um pastor. Meu compromisso é com a palavra de Deus. E por causa daquele compromisso, ele foi mandado embora da sua empresa. Ali, na primeira visita pastoral que eu fazia para a sua família, ele me contava essa história. Eu tinha acabado de chegar naquele distrito. Ele me dizia assim, pastor, já faz alguns anos que eu não consegui um emprego. Eu estou já há alguns anos sem uma carteira assinada. Eu olhei para ele, mas antes que pudesse fazer uma pergunta, ele já continuou dizendo assim, pastor, mas já faz alguns anos que mês após mês eu vejo um milagre acontecendo na minha casa. Num mês é alguém que bate na minha porta e diz assim, Washington, eu te devia um dinheiro, está aqui. No outro mês é uma causa judicial que estava parada e eu já tinha esquecido e o advogado liga e fala, saiu o resultado. No outro mês é uma pessoa que me chama para negociar um carro, ela nem precisava, mas faz questão de ter o meu serviço, era um cliente do passado que me inclui num serviço, numa negociação e isso me dá um rendimento. No outro mês é uma pessoa que me chama para um negócio especial, enfim. Faz anos, pastor, que mês após mês eu vejo o milagre de Deus provendo a minha mesa. Você sabe o que é isso? É porque quando você se compromete, você é anotado. Quando você se compromete, você é testado. Mas quando você se compromete de verdade, os seus olhos veem milagres acontecendo.
Quando você se compromete de verdade, você é visitado de uma maneira especial, milagrosa, pelo próprio Filho de Deus. Tem muita gente que desanima da fé. Tem muita gente que desiste das coisas da igreja, as coisas religiosas, porque vive uma vida morna. O coração parece que está um pouco com Deus, mas parece que também está um pouco com as coisas deste mundo. A vida espiritual não tem constância. A vida espiritual não tem alegria. A vida espiritual não tem brilho. Talvez o que falte para você se encontrar com esta alegria que você busca na presença de Deus, talvez o que falte seja assumir um compromisso com esse Deus. Eu quero convidar você nessa semana que está só começando, a olhar diante do espelho da vida. E se olhando diante desse espelho, se olhe na presença de Deus e pergunte a Ele: Senhor, será que tem alguma área na minha vida em que eu ainda preciso assumir um compromisso mais profundo contigo? Será que eu preciso assumir um compromisso com o Senhor na minha fidelidade, nas minhas finanças, no meu relacionamento conjugal? Será que preciso ter um compromisso mais profundo contigo na administração do meu tempo? Será que preciso ter um compromisso contigo, Pai, na minha vida, nas horas do sábado? Eu não sei em que área você precisa de uma revolução. Eu não sei que porta precisa ser aberta, eu não sei que palavra precisa ser liberada sobre a sua vida, mas o meu convite para você hoje é que você assuma um compromisso diante de Deus. Que você diga como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que você diga como os 3 amigos de Daniel: pode tocar a trombeta de novo, nós não nos curvaremos. O nosso Deus é capaz de livrar-nos, mas mesmo que Ele não faça nada, nós nele vamos confiar. Você aceita assumir esse compromisso? Se você aceita, faz assim que sim aí na sua casa. Levanta a mão. Aceita o compromisso? Eu tenho certeza que milagres vão acontecer esta semana e ao longo da sua caminhada com Jesus. Eu quero fazer uma oração especialmente por você agora. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado pelo recado da Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor assumiu um compromisso conosco quando se entregou para morrer na cruz do Calvário. As Tuas mãos carregam as marcas do mais profundo compromisso que um ser pode assumir nesse universo. O Deus do universo se fez homem para morrer pela humanidade. Pai, que o nosso coração se enterneça diante desta tão grande prova de amor. Que com a influência do Teu Espírito sejamos capazes de investigar os nossos caminhos, Pai. De entender as razões de nossas escolhas. De reavaliar as nossas prioridades. De assumirmos de verdade um compromisso com o Senhor. Visita esta casa, Pai, em que o coração desta mulher, deste rapaz, deste jovem, se abre agora para o Senhor. Visite esta casa com a Tua bênção de paz, com a Tua bênção de prosperidade, com a Tua bênção de harmonia, com a Tua bênção de alegria. Que o compromisso que assumimos hoje, mais uma vez na Tua presença, cause efeitos e abençoe a todos que estão à nossa volta. É o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ficar com a gente até agora. Não se esqueça, na semana que vem, nesse mesmo horário, domingo, a gente tem mais um encontro na série Essencial. Até lá, Deus te abençoe.